de água, tá? Compartilha. Agora se eu sair tentando 3 vezes, não vai. Ver se essa semana, o cara falou que até na outra semana vai resolver, né? Deixa aberta já a porta um pouquinho. Ah, ventila um pouquinho. Tudo bom, Alice? Tudo bom? Tudo já? Sua filha de fora estava aí? Tava, fui embora anteontem. Ah, Aí ontem eu até tinha pensado em vir, mas aí eu fui para Bauru, tinha que resolver um monte de coisa, que eu viajo de novo, né? Amanhã. Concafas, nossa. É, aí eu vou lá para a realização da Concafas. Aí não deu, tinha que ir na minha cunhada, levar um dinheiro para ela, tinha que... Uma loucura. É. Tinha que comprar uns papéis que eu tinha que imprimir umas coisas hoje também para levar já impresso. Ela ficou aí bastante tempo? Ficou 5 semanas, né? E Ai, as 5 que semanas prendendo. Mas deu pra curtir, né? Assim. Ah, deu, eu curti bastante. Deixa eu compartilhar. Deu 8 já? Já deu. Pode compartilhar, pode fazer uma oração, não é isso? Hã? Vou compartilhar aqui. Pode fazer, podemos começar. 81, 82. Tá fazendo oração inicial pra gente bate um papo? Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos. De corações agradecidos a Deus nosso Pai, por mais este dia do estudo, por todas as dádivas que temos recebido da vida, da saúde, da paz e da alegria que alimentam nossas almas. Obrigada, Senhor, e rogamos que abençoe a cada um de nós, dos aqui presentes, dos que estão nos ouvindo, nos acompanhando pela página da internet. Abençoe, Senhor, os nossos amigos, a nossa família e os nossos estudos de hoje. Que os nossos protetores espirituais possam nos intuir e nos auxiliar no entendimento das lições que aqui vamos estudar. E que sintamos, Senhor Jesus, a sua presença, hoje, agora e sempre, em torno de nós. Que assim seja. Que assim seja.
Nossa, hoje a coisa tá. Um monte de gente vindo longe, hein? Muita gente. Portugal, Foz do Iguaçu, Minas, Piauí, Que bom. Manaus. Ó, o Gervásio, Cajuína, Cristalina em Teresina. O Gervásio já é do grupo, não vale. É. Ô, Gervásio, quando você vai convidar a gente pra passar umas férias na sua casa? Pra te visitar? Conseguiu aí pra gente começar? Pode ir, tô terminando. Bom, vamos lá, gente. Boa noite. Hoje nós começamos no horário em cima. Não deu pra gente conversar um pouquinho antes, a gente conseguir compartilhar aqui. Franca, boa noite, gente. Bom, antes de mais nada, como a gente sempre faz, nós vamos... Pessoal, tem bastante gente que estava ontem online assistindo a palestra. A gente vai falar rapidinho da palestra. E depois a gente já vai pro estudo. E, de novo, eu sei que para os que sempre estão, e a maioria são os mesmos, ainda bem que a gente tem mantido boa parte das mesmas pessoas com a gente. Sempre tem alguém novo, mas boa parte tem seguido com a gente. Como sempre tem, embora tenha diminuído muito, né? Não é sessão mediúnica, não é trabalho mediúnico, é o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 9, a parte segunda. Nós vamos tentar fazer hoje da 459 a 465. Influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e ações. Isso é a primeira parte, né? Nós dividimos em duas para tentar, e assim mesmo, não sei se a gente vai conseguir cumprir essa primeira parte hoje, né? Um assunto extremamente interessante, embora, eu sempre falo e depois a gente vai falar da palestra, a 459, que é o que a gente ouve em todas as palestras, né? Já resolveria o problema desse capítulo, desse item aí, né? E a mesma coisa, gente, não dá tempo de responder todas, né? Como a gente sempre fala. As perguntas que forem referentes ao assunto, a gente tenta responder durante o estudo. As que não forem, a gente pede para entrar na página, lá no lugar da mensagem, e mandar a mensagem que a gente responde depois com mais calma. E se por acaso a gente pular alguma pergunta, insiste, volta, porque às vezes para a gente não aparece e às vezes o assunto é importante, mas por acaso a gente não conseguir, não visualizar, não responder, não é porque a gente não deu importância, né? Que realmente às vezes passa muita gente comentando, ainda bem, às vezes a gente não consegue acompanhar, mas a gente vai continuar. O Acácio já começou o comentário de ontem, obrigado, Acácio. Aliás, que foi aquilo ontem, estou bobo até agora. Que maravilha. Realmente, Acácio, você viu a minha postagem hoje, realmente foi... A gente sabia que ia ser muito boa a palestra, mas realmente surpreendeu, foi realmente muito boa mesmo. Eu não sabia. Em todos os aspectos. Eu até falei para a Ana ontem, extremamente embasada, super interessante, enxuta, objetiva, conseguiu, acho que, mostrar a proposta do que é o atendimento fraterno, que é um trabalho que a gente tem e que a Ana tem um carinho muito especial, a gente tem um carinho especial, mas ela tem um carinho diferente, por isso que a gente insistiu para fazer. E aí a Cássio, Gervásio, Valnete, que falaram ontem, agora vocês começam a fazer campanha, hashtag Ana Lúcia e Gabriel para a próxima palestra, e aí já vai se virando. Que aí eu já falei, o Paulinho já falou de fazer palestra lá, aí vai ter que começar a se virar. Então aí vocês vão dando os pulos aí. Mas a vibração, falando assim, a semana passada o Gervásio falou, você está com medo? Vai com medo mesmo. Foi o que eu fiz. Com medo mesmo. Mas a alegria de estar junto com o Gabriel E ele está envolvido essas semanas todas estudando comigo, com a música que se encaixa nisso. Eu acho que foi muito bom. Por isso que o clima estava... Não, foi realmente muito boa. A Dani também está comentando aqui de ontem, também está falando que foram maravilhosos. Eu agradeço muito. O Jesus José, que eu acho que já entrou outras vezes, está na Suíça. Obrigado, Jesus, eu acho que você já esteve com a gente, né? E então vamos lá. Alice, acho que você não conseguiu assistir ainda, né? Não, ainda não deu tempo para assistir. Aí, Só a Cássio, pelos elogios de todos. Foi, né? não. Vale a pena assistir. Tanto do grupo do Zap quanto da no internet, Facebook, né? Facebook.
Eu tenho certeza que deve ter sido muito boa mesmo. A Dani já colocou, hashtag Ana Lúcia e Gabriel Vaccaro, mais palestras, por favor. Não, senhora. Não, mas Aí, Dani, agora eu vamos... acho até que ela podia sair fazer palestra aí nessas cidades. Já aí, não, já né? conversamos, o Paulinho Então, já falou. Ah, Aí já vamos ver ela na quadra. repetir É, agora. vamos o Gabriel passar. trabalha, o Gabriel estuda à noite. A gente se vira, não tá tão preocupado. Um assim, final não de consegue semana, virar. um final de semana. É, a gente se vira. Olha lá. Nossa, gente. A Ana Maria Acho que é também, legal. ó, que é da Suíça. Rose, Cíntia, ó, obrigada, Cíntia. a Rose está falando que perdeu. Rose, tem no Face a transmissão, que fica lá gravada, mas é o que eu sempre falo. Hoje ainda, aliás, eu até marquei aqui os avisos, até vocês nos perdoem, porque está tendo um atraso muito grande na divulgação do link do YouTube no outro dia, porque a gente está com alguns problemas e tal, mas logo a gente resolve, porque hoje mesmo tinha um monte de gente me cobrando que queria assistir, e realmente no YouTube fica mais fácil para assistir. Então, para quem não assistiu ou quiser assistir de novo, hoje na nossa página já está, agora há pouquinho, ó, a Laide também, então já está lá, Miriam também, Jesus José está mandando um abraço, então já está na nossa página, acho que é a última postagem, ou penúltima postagem na nossa página lá, tem o link disponível da palestra no YouTube. E aí eu acho mais fácil para assistir do que direto na página do Face. Mas, de qualquer forma, tem a transmissão ontem lá. Cara, se o Alexandre está escolhendo ou não, eu fui por livre e espontânea pressão, assim, praticamente. Meu intuito nunca foi dar palestra, não sou palestrante, assim, aproveitaram, que bom, fico feliz demais, mas eu acho que é a primeira... Não era, não sabia que era. Não. Essas coisas a gente descobre e vai, né? Por inspiração divina. Não, e foi realmente foi muito boa, é de se pensar mesmo, foi o que eu falei ontem para você, eu acho que os assuntos principalmente, é aquilo que a gente sempre conversa, né? Eu acho que quando você faz a palestra, sempre, isso parece um bordão e não é, a gente normalmente faz a palestra principalmente dos assuntos que a gente acha que é importante para a gente, né? Eu, pelo menos quando eu vou montar a palestra, e eu estava falando isso para a Ana, às vezes você faz a palestra quando é alguma coisa que você tem pleno conhecimento ou que você gosta, a palestra sai completamente diferente, né? Algumas palestras você monta, estuda, sabe o assunto ou estuda o assunto para falar, mas é completamente diferente às vezes do que você gosta, do que você sente mais facilidade em lidar, em prazer em falar, né? E aí acho que ontem, bom, tanto que o assunto que a gente conversou era esse justamente, um dos motivos foi esse, né? Então está lá disponível, os que falaram que perderam, para quem assistiu e quiser assistir de novo, está lá. E aproveitando, eu já falei da demora para postar, a gente está tentando resolver, mas nós conseguimos no final da tarde, já estava lá, então está disponível. E a gente sempre pede, embora seja, para quem puder se inscrever no canal, não por nada, mas porque uma que para a gente depois, depende da quantidade, a gente consegue fazer a transmissão no YouTube. E aí de repente fica mais fácil para assistir, como a gente tem tido um monte de problema de conexão. Então fica o convite para quem quiser, e ficam no YouTube nós só temos as palestras e os estudos. Então estão lá por data, por tema, para quem quiser procurar, é só a gente entrar. O Gervásio falou que o desencarnado ficou o tempo todo olhando pela janela. Gervásio, tinha um monte, né? Você está de brincadeira ou você está falando sério? Então, Ele vamos fica lá, falando que tem um desencarnado não sei aonde, outro dia falou que tinha um no sofá. Só mais alguns avisos rápidos. Eu falei que era a última postagem, não foi a última, hoje também, só no final da tarde que a gente conseguiu receber. De novo, hoje chegou a segunda doação do mês da LET, mais 120 litros, o que dá 240 no mês. Tá? Então nós recebemos hoje, também está lá na página, e a gente também agradece muito se tiver o compartilhamento da página para a gente dar uma força, e é o que a gente sempre fala, não só para a empresa, mas para de repente a gente conseguir despertar interesse em alguém e fazer alguma coisa parecida. Tá? Outro aviso da página, que ontem nós brincamos antes da palestra, e aí eu tinha feito uma aposta e eu falei que a gente ontem nós passamos de 9.500 seguidores na página. E agora já está com 9.500 e alguma coisa lá, mas ontem nós chegamos a essa quantidade, são todos esses que a gente acaba, e que vocês acabam acompanhando a gente e compartilhando demais as nossas atividades aqui do centro. O Acácio está falando mais da palestra aí,
E a hora de luz unindo os dois, brilhando, fechando os dois. Também achei a caixa. Tá? E o último recado, antes da gente começar o estudo, que o Acácio fez um tumulto ontem com o Tavinho, e eles não têm a transmissão, o Acácio, lá em Pongaí. Nós vamos tentar levar o equipamento para fazer a transmissão. Nós também não temos essa preparação toda para fazer fora daqui. Aqui vocês já sabem que é uns perrengues, vira e mexe, cai. Então a gente vai tentar fazer com o 4G lá. E então não sei se vai realmente... se a gente vai conseguir fazer a transmissão toda ou não. Mas o Tavinho pediu, depois que você comentou, nós vamos tentar fazer a transmissão na sexta-feira. Então fica o convite, sexta-feira às 20. E o tema, para variar, é pesado, triste, difícil, perda de ente querido. Então fica o convite, nós vamos tentar fazer a transmissão, nós vamos tentar compartilhar não, nós vamos tentar fazer a transmissão direta da página pelo 4G, não sei se nós vamos ter sucesso no que nós vamos tentar fazer lá. Porque aqui já estava uma dificuldade para a gente conseguir fazer as transmissões. Vamos ver se mais algum aviso. Semana que vem a gente começa a divulgar. Tem uma peça de teatro em Macatuba, 16 de março. Pediram para a gente divulgar. Nós estamos com um convite à venda. Mas aí depois eu pego mais detalhes e passo para vocês. Mas é 16 de março, é aquele grupo que veio ano retrasado, né? Veio fazer aqui em Pederneiras e fez em Bauru. Gente, só avisar uma coisa, eu não estou psicografando, não, é que eu estou vendo às vezes, como tá difícil, você, não sei, mudou, não consigo às vezes voltar para pegar todos os nomes, então quando for um nome ou outro, eu já estou anotando aqui das orações, tá? Não estou fora do... Não, o pessoal fica olhando, eu escrevendo e fala, tá psicografando. Não é psicografia, não. Esse é o lugar da Aline. Não. É que pediram aqui por uma pessoa que foi, infelizmente, um policial que foi assassinado ontem em 2 córregos, então eu coloquei já que ele precisa urgentemente de vibração, né? Nessa situação. Com certeza. Tá? Beleza. Então, a caixa, eu estou vendo aí que você está colocando, nós vamos tentar fazer, tá? Se a gente conseguir, ótimo. Se não, de qualquer maneira, na segunda-feira o pessoal de Duartina vai fazer, nós vamos para lá. E eles têm a transmissão, aliás, a transmissão dele, a qualidade é muito bacana. Então já fica o convite também. Só mais um recado, no domingo passado está na nossa página, quem teve a oportunidade de ver, tem uma palestra do Renato Vernaschi, que ele fez em Jaú, no Verdade e Luz. Quem não assistiu, assista. Só que esse não está no YouTube na nossa página, está só na página no Face, mas assistam que vale a pena. E domingo de manhã também vale a pena, Verdade e Luz, vem o Manu, de Araraquara, que vai ter a transmissão. Provavelmente a gente compartilhe, mas a transmissão do Verdade e Luz também vai estar fazendo. Tá bom? O tema do Renato foi honrar pai e mãe. Mas a palestra é fantástica, muito gostosa, muito bacana. Bom, a palestra do Renato é muito gostosa, mas vale a pena. Quem ainda não assistiu, está na nossa página. E está no do Verdade e Luz também, mas está na nossa, no domingo de manhã, foi compartilhado. Ô Dani, obrigado aí que você está ajudando a responder. Vai ajudando a responder aí. Isso, Dani, trabalha aí. Vai trabalhar um pouquinho e pagar os pecados aí, que tem um monte aí. Cadê Só seu o Wagner, só o do carregar o Wagner já é um fardo. Cadê o seu Wagner? Ai, que dó. Não é pecado, então, só tá carregando. Então, tá carregando fardo, né? Que dó, Dani. Não veio de graça, né? Vamos lá? Então, voltando. Bom, deixa a Caixa, você viu reclamando, a Alice está aqui, não é mentira. Boa noite. Não é. Cássio Gervásio, que vocês reclamaram, que estava sumindo, está aqui. Pois eu vim hoje só para dizer tchau de novo. Depois vai, mas agora tem desculpa, agora justificar. Bom, a outra também tinha que era filho, mas agora vai a trabalho também da doutrina. Aliás, depois no final, bacana, se você puder passar os horários, se vai transmitir, se não vai, pelo menos o canal, e a gente colocar na página para quem quiser acompanhar. Isso que eu ia falar pra gente colocar na página. Seria bacana pra gente. Então, aí no final a gente mostra. A gente dá uma divulgada, que é um trabalho bacana. Então por isso que eu estou brincando com a Alice, que ela estava com filha de férias, então por isso que ela deu essa afastada.
E agora, de novo, amanhã já está batendo perninha de novo. Espero que não quebre o pezinho de novo. Não. Mas vai a trabalho de novo, vai divulgar doutrina, vai trabalhar. Então, quem puder vibrar, e aí depois a gente passa as informações para quem quiser acompanhar ou quem quiser ver os trabalhos. Ali você está indo para... Eu estou indo para Piranhas, para Piranhas, né? Para Alagoas. Mas vai ter em São Carlos, então quem é da região, mas depois a gente vai passar as cidades, mas é que agora eu lembrei, então aqui da região, o pessoal que é conhecido nosso, vai ter em São Carlos, que é pertinho, e vale a pena participar. É um trabalho fantástico que vale a pena quem tiver a oportunidade de conseguir escapar do carnaval e fazer trabalho com doutrina espírita, vai estar ganhando 2 vezes. Então vamos lá? Com certeza. Vamos lá. Pergunta 459. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Assustador isso, né? Por isso que eu falei, essa toda palestra, né? Às vezes a gente escuta essa 459 com traduções diferentes, mas muitas palestras a gente escuta 459, é isso que eu falo, né? 459 eu acho que se a gente ficasse só falando da 459 não precisaria das outras em relação à influência oculta dos espíritos, né? Mas como eles respondem dessa forma, e a Ana falou que é assustador, e a gente vai continuar falando sobre tudo isso, mais uma vez a gente tem que lembrar que, assim, e é realmente preocupante, talvez não assustador, né? É maior a influência do que a gente imagina, porque normalmente eles que nos coordenam, eles que nos dirigem. E aí, eu acho que aquilo que eu falei, vale a pena depois a gente ir continuando, porque nas outras ele vai justificar o porquê disso. E se a gente adiantar o porquê disso, aí vai perder a graça as outras perguntas, né? Deixa eu só cortar aqui, ó, que eu vou fazer de novo, vou aproveitar, desculpa, mas a Amanda, que ontem estava presente, eu quero parabenizar pela palestra de ontem, gratidão pelo aprendizado e as palavras de amor que foram ditas. Os hinos todos invadiram meu coração e encheram ele de acalanto. Obrigada, Amanda. E na verdade é aquilo que a gente sempre falou. Eu acho que teve uma palestra acho que a primeira palestra que a Alice fez com a gente conversou disso depois no estudo, e a gente tem conversado disso algumas vezes dos outros palestrantes, todos que têm vindo, e alguns a gente acaba sempre tocando isso. Quase todas as pessoas que fazem palestra sempre imaginam isso. A gente escutou isso do Renato no domingo, e eu acho que para qualquer um que se propõe a fazer palestra, acaba sendo isso. Se conseguir atingir o objetivo de sensibilizar ou de fazer pensar em relação ao que foi falado, o objetivo da palestra já foi atingido, né? Se a gente conseguir fazer com que um sinta isso, ou que alguém repense alguma coisa, ou comece a tentar olhar usando o Evangelho para fazer alguma coisa na sua vida, já é um salto fenomenal, como diria o nosso amigo, né? A música ajuda muito também a harmonizar. Com certeza. Não, é essencial, né? Coloca a nossa alma mesmo. E o ambiente fica mais leve, as músicas foram muito gostosas, muito bem escolhidas. Acabou realmente, ficou realmente muito bacana. Não ficou pesada a palestra, não ficou cansativa, e a música tem essa vantagem, né? Eles fez 5 músicas, uma média de 3 ou 4 minutos, quer dizer, quase meia palestra, em vez de você ficar ouvindo um palestrante falar, né? E aquilo que a gente sempre conversa, por melhor que seja o palestrante, às vezes você manter a concentração 1 hora com alguém falando seguidamente, às vezes você se atenta para alguma coisa que te chama a atenção. E a gente tem cuidado de escolher a música dentro do contexto que estava sendo falado, para você fixar mesmo aquilo. Eu acho que você consegue fixar. Você te remete à música, te lembra aquilo que foi falado, não sei. Então, não é uma música jogada, né? Deixa eu só aproveitar na 459, eu até tinha marcado aqui, ó, que eu ia trazer impresso, mas é curtinho. Que ele fala de um exemplo, né? A Revista Espírita de 1858 apresenta-nos um exemplo desse fato, que é o fato de que os espíritos influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem.
com o caso do Sr. F, como sempre ele não dá o nome inteiro, né? Moço instruído de educação esmerada e caráter suave e benevolente, vítima de um processo de fascinação que só chegou ao fim com a ajuda dos bons espíritos. Inspirado pelo espírito de seu pai, o moço foi até Kardec, procurou seguir o conselho dos espíritos, que lhe recomendaram entregar-se a um trabalho rude que não deixasse tempo para ouvir as sugestões más. Ao fim do tratamento, o espírito que atuava sobre F, que se identificou com o nome de François de Lyon, acabou confessando-se vencido e exprimiu o desejo de progredir. Então é só o exemplo que ele usa lá na revista Espírita. Ou seja, em relação... vai fazer alguma coisa, Davi? Vai trabalhar? Vai ocupar a mente, né? Ocupa a mente e as energias também, porque, né, se ficar muito tempo ocioso, você vai ter tempo para ouvir aquilo que não seria bom para você, né? Porque, assim, na verdade a gente tem os conselhos bons e os conselhos ruins, mas há uma tendência muito grande a escutar os conselhos ruins, porque a gente não está mais próximo, né, dessa imperfeição. Que é muito bacana, é isso que eu falo. Essas duas partes agora vai mexer muito com isso e vai calhar de novo com o que você falou na palestra ontem com relação a ninguém é coitadinho, ninguém é vítima, vitimado, dá para ficar se vitimando em relação a isso. E aí nós vamos falar justamente disso que a Alice falou agora, né? Quer dizer, eu permito, né? De novo, vai voltar no que a gente, todos os estudos a gente fala. Esses nossos irmãos têm acesso às nossas às nossas fraquezas, né? E eles ficam as nossas fraquezas, os nossos instintos. O que normalmente aquilo eu que tenho. Me incomoda, aquilo que me dói, aí fica aquele pensamento repetitivo. Né? Até que você... Que são, e aí mais profundamente na segunda parte nós vamos falar que vão chegar aos pontos da fascinação, e aí eu consigo tomar conta realmente da situação. Mas o assunto, por isso que eu falei que o assunto, cada pergunta que ele vai fazer nós vamos, mas assim, o mais importante sempre vai ser o que a gente tem discutido constantemente em todos os estudos, que sou eu que permito, né? Na verdade, esse espaço, quem permite, quem dá, aliás, só se aproxima de mim justamente porque eu tenho sintonia, né? Porque eu afinizo com ele. Vamos lá? E aí eu só usei esse exemplo justamente por isso, né? Quer dizer, aí a orientação foi, olha, ocupa, né? Que é o nosso, né? Que é o nosso dia a dia. Ocupa o seu tempo, vai trabalhar, embora seja, a gente brinca, as crianças lá, aquele exemplo que você dá do menino da educação infantil, nossa, já estou cansado, com 10 anos de idade está cansado da existência. Nossa, vou ter que trabalhar, quer dizer, mais ainda, depois que desencarnar também, quer dizer... Para ele, quando a gente morre, a gente continua. Ele falou, nossa, não acredito. Eu acabei com a noite dele. Mas nossa, nunca vai parar isso. Nunca vou descansar. Eu sinto informar que... Nossa, estou cansado já. Imagina. Com 10 anos dessa existência. 10 anos cansado. Mas aí eu só usei esse exemplo por conta disso, que é o que a gente... E é importante, e isso a gente tem falado muito nos finais dos estudos, e hoje calhou da gente quase que começar falando nisso, esse é o trabalho constante de todos nós. Né? Nós que estamos estudando, e aqui umas 3 ou 4 semanas a gente tem repetido muito isso, Alice, que você não estava aqui, de que a gente ouviu, acho que logo no começo, quando a gente voltou, né, das férias, de que, que bacana, a gente aprende muito, quer dizer, e a gente tem repetido muito que, na verdade, bom, primeiro que não temos ninguém... Gervásio, sinto muito, vou ter que dar uma notícia para você igual o meu amigo lá. Nós não temos ninguém com professor de espiritismo, pelo menos até onde eu conheço, né? Nem os maiores vultos que a gente tem aí como exemplo, né? Se a gente pegar desde o Chico, passar por Divaldo, passar pelo Dr. Hernani, passar por Herculano, ninguém em momento algum se disse ou se posicionou como professor de espiritismo, e a gente está anos-luz desse. E isso eu estou citando os bambambam do negócio, né? Depois disso daí tem mais umas 3, 4 levas que são muito mais acima da gente, que também não se pronuncia como tal, e na verdade a gente está realmente, quando a gente montou o grupo de estudo e decidiu fazer a transmissão, foi de realmente ter mais gente estudando, ter mais gente discutindo, ter mais gente opinando,
ter mais gente questionando para que a gente vá estudar mais. É claro, óbvio, que o fato da gente fazer a transmissão, a gente se propor a fazer o trabalho, nos obriga a acabar estudando um pouquinho mais do que se a gente estivesse indo a um outro lugar fazer o estudo. Isso é claro que a gente tem essa preocupação. Mas a ideia não é essa. A ideia é realmente o que tem acontecido e a gente está muito feliz. É de vocês participarem, de vocês questionarem, de vocês darem sugestão, de discordar, de concordar, de opinar, para que a gente consiga fazer o estudo acabar vingando. Essa é a ideia do estudo em grupo, que é diferente de eu pegar o Livro dos Espíritos e estudar sozinho. Isso a gente tem conversado muito. E aí é completamente diferente da gente ter 3.000 ou 60 pessoas ao vivo online o tempo todo, e depois mais 15.000 que assistiram ou participaram, depois comentando e falando do assunto. Então, é esse o objetivo. Então, com certeza, provavelmente nós já cometemos falhas, nós demos opiniões equivocadas, mas sempre, embora seja talvez não tão aprofundado assim, mas sempre embasado dentro da doutrina. Essa é a grande preocupação, né? Então, na verdade, por isso que a gente faz esses apanhados todos, tá? A Amanda está dizendo aqui que realmente ninguém é vítima ou coitadinho por alguma determinada situação, apenas são reações de nossas ações passadas. Temos que ter sempre uma análise de nossos atos passados e rever e aceitar o que estamos passando no presente e no futuro, pois nada é por acaso, nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que colhemos ou passamos. Quem que falou isso? Amanda, acabou o estudo, né? Fechou o estudo. Acabou, fez o resumo do coisa pra gente. Já por isso que eu falo, a gente aprende muito, né? Mas, Amanda, você fez o comentário enquanto eu estava falando. É exatamente isso que a gente precisa e é essa a ideia do estudo em grupo. O Acácio também está falando, o Gervásio também nos ajuda muito. Nós acabamos de fazer o comentário e você estava fazendo isso mesmo, exatamente orar isso. e vigiar. Vamos Esse lá? é sempre atitudes e pensamentos. Então vamos lá? 460. 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Essa resposta eu acho super interessante da gente conversar, né? Primeira pergunta, né? Então, na verdade, ele perguntou lá em cima se os espíritos influem nos nossos pensamentos, e a resposta deles foi de que normalmente eles é que nos coordenam, eles que nos dirigem, né? E depois ele faz uma outra, né? Já que você respondeu isso para mim, como sempre, né? Então quer dizer que nós temos nossos e os que são sugeridos, porque se normalmente são. E na verdade ele está perguntando, porque como ele respondeu na primeira, que normalmente eles que nos dirigem, eu fico imaginando que ele deve ter perguntado isso, então tá bom, então eu estou isento de culpa, né? Se é eles que tomam as decisões por mim, se eles que me influenciam a ponto de eu tomar a decisão, então ele pergunta embaixo, mas temos os nossos próprios e os que nos são sugeridos? E aí a resposta aí é assustador, né? E é claro quando a gente começa a observar as nossas ações no dia a dia, né? Desse conflito do certo e do errado, do impulso ou não, da primeira ação, né? Do reflexo de fazer e depois, nossa, que besteira, ou de falar e depois, nossa, não precisava ter falado. Quer dizer, tudo isso é do quê, né? É isso que ele está falando. E aí a resposta deles é fantástica, né? Primeiro, vossa alma é um espírito. E aí vossa alma é um espírito, para quem não entendeu? E pensa. E outra, né? Vossa alma é um espírito. O que ele está falando? Você vivo aí, você é o espírito, né? Que tem responsabilidade, que pensa, que a Alice complementou agora. A sua alma é um espírito que pensa, ou seja, você é responsável pelos seus atos. Essa é o primeiro puxão de orelha, né? Como sempre, né?
Não ignorais que muitos pensamentos ocorrem a um só tempo. A dúvida. Eu quero fazer, mas não devo. Eu devo fazer, mas não faço. Né? Normalmente são essas duas situações. Eu devia fazer e não estou com vontade. Ou eu estou com vontade, mas não devia fazer. Normalmente, nós temos vontade do que não devia fazer, né? Depois faz e se arrepende. Então. E aí ele fala sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios, que é exatamente isso. Eu devia fazer e não faço, ou eu não devia fazer e acabo fazendo. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos espíritos desencarnados. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tende em vós duas ideias que se combatem. E aí, como sempre, né, eles estão reafirmando a primeira, né? Ele está reafirmando a primeira lá, quer dizer, ó, tem o seu pensamento, mas tem os nossos aqui, que nós acabamos de falar para você, que invariavelmente eles acabam conduzindo as suas atitudes. Mais alguma coisa? Perfeito. Deixa eu só comentar aqui, que tem um comentário, acho que da Gente, Sueni, pela primeira vez, quem está vindo pela primeira vez, muito bem-vindo. Não, só para aproveitar, Sueni, estou acompanhando o meu livro dos Espíritos, muito bom. Só para lembrar que eu não dei o recado, quem tiver o livro e quiser acompanhar por aí, lógico, tranquilo, mas na nossa página, na publicação de hoje, do comentário da postagem do estudo, do que seria feito o estudo, nós deixamos lá as questões que vão ser estudadas, tá? Então quem não tiver o livro na mão e quiser dar uma olhadinha lá. A Rosa está fazendo uma pergunta, não sei se dá pra gente responder, ela está falando grata se alguém responder. Não tem muito a ver com o assunto, não sei se... Então, aí, quem que é? Rosa Rodrigues. Rosa, a mesma coisa, não sei se você chegou agora há pouquinho ou é a primeira vez também. Como não é do assunto, se você quiser entrar na página, entra na página, tem um lugar lá da caixa de mensagens, entra, faz a pergunta, que acabando o estudo, a gente tenta responder uma por uma, tá? Só para não fugir, porque senão a gente acaba fugindo muito do assunto e a gente não consegue responder, tá? Não é que a gente não queira, depois a gente tenta responder uma a uma lá, tá? Ler o meu... Maria Eliane, sim, tudo que for do tema, nós vamos tentando discutir, tá? Nós vamos tentando conversar. A Laíde Miranda, ela está falando sobre o tema. Estou passando por um momento desses, pensamentos contraditórios sobre o mesmo assunto. Isso tem me deixado ansiosa, angustiada. Será que estou sofrendo influência espiritual? Tenho pedido a toda hora direção a Deus e aos espíritos de luz. Eu me lembro sempre daquele filme O Sexto Sentido, né? Você vê espíritos? O tempo todo. Não, mas eu acho que ela quer dizer aqui obsessão. Mas qual é o nome dela? Assim. Alaide Miranda. Então, Alaide, nós demos risadas, não é por causa da pergunta, tá? É que vai de encontro com o que nós acabamos de falar. Nós estamos cercados desses irmãos o tempo todo. Esses pensamentos, essas dúvidas, essas intuições, esses aconselhamentos que nós temos o tempo todo desses irmãos desencarnados, vão sempre nos levar para essa dúvida que nós acabamos de ler na 460. Na 461, nós vamos praticamente responder. Então nós vamos fazer a 461. Caso não responda a sua dúvida, você insiste de novo e a gente tenta conversar, tá? Mas eu acho que a 451 vai conseguir identificar. Agora, se a preocupação, que nem a Ana falou, se for em relação ao obsessor, também vai entrar em tudo isso. E aí o final do seu comentário, ou do final da sua pergunta, já está boa parte da resposta se você está preocupado em relação ao obsessor. Se eu vivo pedindo ajuda a Deus e aos espíritos protetores, os espíritos amigos, esse é o caminho. Esse é o caminho, exatamente. Então você já fez a pergunta e ela já está respondida. Caso seja a preocupação em relação a se algum obsessor ou alguma coisa não legal para você do seu lado, a sua resposta já está dada e o caminho que foi que você escolheu é o mais correto que tem, tá? Mas vamos fazer a 461, que eu acho
que vai de encontro com essa pergunta sua e ela vai se encaixar no que a gente está falando. Então, a 461, a pergunta de Kardec é: como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Já que a gente tem pensamento próprio e tem as sugestões, né? Que é o caso aí que a Laís está reclamando. Então, como que eu faço essa distinção, né? O que é meu e o que não é meu? O que é que eu estou recebendo de fora? Então, a resposta dos espíritos, ela é bem clara, assim: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala, né? Isso aparece de repente na minha cabeça. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Aí vamos parando, aí é importante. Então vamos lá, ó. A Alice, ó, quando o pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Então quando chega alguma coisa, que é o que ela está falando, é como se alguém estivesse falando baixinho no meu ouvido. Ponto. Aí que começa a batata assar. Os pensamentos próprios, nossos pensamentos, porque ele perguntou como que eu consigo identificar o que é meu e o que me é sugerido pelos nossos irmãos. Os pensamentos próprios são, em geral, o que vos ocorre no primeiro impulso. Certo? Então, o que me dá a primeira reação normalmente é minha. E aí ele vai explicar, depois fica claro para a gente entender o porquê. A explicação dos espíritos é que, de resto, né, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, aí para responder a pergunta, né? Daquilo que primeira ideia que veio, aí de repente eu ouvi, parece que uma voz, aparece a ideia na minha cabeça, né? Não é exatamente o que eu pensei, então eu já sei que aquilo não é meu. Agora eu tenho que fazer aquelas peneiras, né? Isso é bom? Vai prejudicar alguém, né? Estou fazendo bem? Então são coisas que eu tenho que me fazer a pergunta para eu poder distinguir qual é o melhor caminho a tomar. Né? E não saber qual é qual, né? O que é meu e o que é do espírito que foi sugerido, para mim é bom, porque eu tomo uma decisão sem pesar, né? Que não vai fazer diferença, porque a gente tem um livre-arbítrio. De qualquer maneira, se você optar pelo caminho ruim, você vai ter que voltar para reparar aquilo. É isso reparar que naquilo. Disse, né? Porque quando eu decidi, a decisão é minha. Não é do espírito que me sugeriu e nem do meu primeiro pensamento. Eu decidi. Eu ouvi o que o espírito me disse, eu sei o que comecei a pensar e então tomei uma decisão. Mas, Alaide, ontem eu falei uma coisa que eu disse, e eu vou repetir que eu acho importante, que a gente cuida do corpo todo o tempo, faz 5 refeições e tal. Por que a gente não faz isso com a gente mesmo? Quando te surge esses tormentos, na verdade, sai do ambiente onde você está, vai para um ambiente mais calmo por 2 minutinhos, faz uma oração do Pai Nosso, pede ajuda a Jesus, que a gente não está desamparado, né? Tenta mudar o pensamento, põe uma música, isso são todos, eu acho que são coisas que nos ajudam, música, sair do ambiente, oração. Eu não consigo fazer oração, porque faz a oração do Pai Nosso, nem que for aquela decorada, porque vai te ajudar de qualquer maneira, até você conseguir o equilíbrio novamente, tá? Isso é... E se fazer a pergunta, né? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Exatamente. Eu vou ter a resposta do que Jesus faria. Será que Jesus ia sentir aquilo que eu estou sentindo? Porque ele não faria, né? E aí, aí eu preciso decidir o caminho, olha, né? Preciso de força para me comportar igual Jesus, mas eu preciso fazer essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Que é o ponto de equilíbrio, que hoje, a Ana falou do livre-arbítrio, em relação a essa evolução moral que nós vamos conquistando cada vez mais, esse tal de livre-arbítrio, porque senão a gente ainda continua cercadinho. Quanto mais evoluído moralmente, quanto mais eu vou entendendo isso, mais eu vou tendo condições de escolher, de decidir o que é o melhor para mim ou não.
E a responsabilidade também aumenta com isso. Quanto mais eu sei, mais me é cobrado em relação a isso. E a última vírgula lá, né? Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. O que ele quer dizer com isso, na verdade? Que é o que a Alice comentou o tempo todo e é o que ele fala lá em cima. Quer dizer, se você soubesse que era do Espírito e tivesse seguido, mais uma muleta para nós, né? Que adoramos muleta. Então, quer dizer, não foi ele que sugeriu. É ele que falou para eu fazer. É ele que está falando, o tal do obsessor que mandou eu fazer lá. Então, é nesse sentido que ele está falando. Só para antes da gente ir na 462, deixa eu só aproveitar aqui duas. O Luiz, eu vi sua mensagem, Luiz Jorge. É aquilo que a gente falou, se é a primeira vez que você está entrando, entra na nossa página lá e faz essa pergunta que eu gostaria de conversar com você sobre isso, bacana, e a gente pode bater um papo sobre isso. Entra na página e manda pra gente. A Patrícia também, primeira vez que participa, o irmão desencarnou, também a gente pode conversar lá. Patrícia, fica mais fácil pra gente não mudar muito o ritmo, porque senão a gente não consegue. Maria Eliane, pode fazer a quantidade de perguntas que você tiver. Aqui embaixo ela colocou, tenho muitas dúvidas e estou no lugar certo. Não sei se nós vamos conseguir responder todas a contento, mas Obrigada dentro do assunto, Maria Eliane, a gente vai tentando, e como a gente tem dito, todos os estudos, para quem está entrando a primeira vez, para quem está sempre já sabe disso, nós não temos pressa nenhuma de fazer, ou de correr, ou de terminar o livro, nós não temos prazo, nós não temos nenhuma necessidade de acelerar o passo, tá? É que a gente coloca mais ou menos as questões que a gente acha que consegue fazer dentro dessa 1h30 e a gente tenta cumprir, mas nós não temos nenhuma obrigatoriedade ou compromisso de cumprir as 5, 6 perguntas. Já teve dia da gente fazer 2 questões, nós não temos pressa nenhuma. Aliás, a ideia é de que a gente consiga discutir, aprofundar cada vez mais. Se a gente não conseguir fazer até 465, nós fazemos até 463. Começamos a semana que vem de novo. A Adriana Gonçalves também, acho que dá para conversar no particular depois. Está pedindo ajuda. Acho que dá para a gente bater um papo depois no particular. Só para explicar, para quem não está habituado, entra na página. Para quem tem, quem puder, Dani, a Cássio, que está sempre acostumado, puder colocar o link da página para a gente nos comentários, porque eu não consigo sair e voltar. É só entrar lá na página e tem um lugar lá de mensagem. Então entra lá, faz a pergunta, que depois a gente responde uma por uma o que a gente conseguir. E às vezes tem alguns assuntos que até bacana... e todos esses me ajude, mesmo sem pedir, o nome vai depois para o caderno de vibração e oração, tá? Que isso também faz parte do trabalho para ajudar. É que a gente não consegue, só para explicar, não é má vontade, gente. É que vocês estão vendo aí, ó. Quantidade de comentário, quantidade de visualizações de pessoas participando, não dá pra gente fazer o que a gente fazia lá no comecinho, de ler um por um e a Ana ia anotando. Então a gente não conseguiria fazer. Mas depois todos os nomes são passados para o caderno de vibração, são feitas as orações, tá? É que a gente não consegue ler todos. E assim, todos também, ó, boa noite, tô vendo aqui, ó, tem muita gente de fora hoje que talvez seja a primeira vez. Responde boa noite todo mundo aí, ó. A Sandra tá nos Estados Unidos, a Diana... A Silene no Piauí, deve estar lá perto do Gervásio. Não sei se é perto, eu sou ruim de geografia, mas vai aí, tá? Então, para quem está entrando a primeira vez, e outra, né? Quem quiser lá, ó, aproveitar, né? Para quem for entrar na página, ou tá entrando na live a primeira vez, entra na página, curte e segue, que aí todas as palestras, estudos, artigos, as informações, os vídeos, as outras palestras que a gente acaba compartilhando, os outros links que a gente compartilha dos outros centros, das outras atividades. Sábado nós compartilhamos o seminário do Edgar e do Tato, foi fantástico também está lá na página. Então, além das nossas atividades, a gente sempre tenta... Marilene, os dias são de terça e quarta. Terça palestra, quarta estudo. E só para dar uma dica, quem está falando que está gostando do estudo, se entrar no YouTube, você consegue achar a sequência anteriores do de hoje. E tem o número das questões, tem o assunto. E aí, de repente, tem uma semana para ir estudando
o que foi falado na outra semana. Então tem uma sequência lá certa, é mais fácil procurar pelo YouTube, do que ficar tá? procurando lá no... Se está interessado no estudo mesmo, Obrigada, Ó, a Cássia tá Cássio. ajudando aí. Fantástico. Obrigado. Quem puder fazer isso, só agradecer isso. Quem puder copiar o link lá para as pessoas poderem entrar e curtir e seguir, porque aí dá mais fácil para acompanhar. E aí tem a opção de ser avisado quando tem o início da palestra e do estudo, tá? Fica aí o convite. Vamos lá? Vamos. 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos. Vamos lá, que aí a gente comentou lá um tempão, né? Os homens de inteligência e os gênios tiram suas ideias de si mesmo? O que ele está perguntando? O cara que é o Mozart da vida, Picasso... Ou mesmo na área da medicina, Não, né? qualquer um dos gênios que são fora do padrão, se isso é deles. Ele está perguntando o que era, até agora ele está querendo saber se ele consegue distinguir o que é e tal, e agora ele está fazendo uma pergunta bem mais direta, né? Então, esses gênios, esses homens muito inteligentes, essas ideias são deles? A resposta é: algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Fantástico. Essa pergunta está bastante... Fantástico, né? Bastante coisa aqui, né? Aí o espírito ele já vem com uma determinada predisposição, uma tendência grande. Às vezes até com uma missão. Com a missão para desenvolver o seu papel, suponhamos primeiro medicina, né? E aí ele vai desenvolvendo o seu pensamento, né? Porque ele já traz uma bagagem, né? De outras vidas para ele continuar o desenvolvimento. Quando ele começa a pensar muito, às vezes ocorre também que os espíritos vêm em seu socorro e os auxiliam, né? Dando aquilo que nós chamamos de inspiração, né? De repente, né? Tem muito cantor que fala assim: nossa, eu acordei e eu precisava escrever porque senão eu ia perder. Por quê? Porque não era dele, né? Aquilo foi sugerido, ele recebeu de algum espírito no plano espiritual e acordou e precisa escrever, porque se ele não escrever, como a ideia não é dele, ele vai perder. Acabar se perdendo. Então é isso que acontece, né? Então, e aí esses espíritos sugerem, porque sabe que se eu falar de química com o Alexandre vai entender, vai desenvolver a pesquisa. Isso é importante. Esse comentário da Alice e esse comentário dos espíritos respondendo isso é extremamente importante porque fica claro, né? Não adianta o Einstein à noite vir sugerir para mim uma fórmula de física, porque ele vai gastar o latim dele à toa. Eu lá entendo de física. E não adianta, que por mais que ele me intua, por mais que ele me dê as informações, aquilo não faz parte da minha realidade. Bagagem. Então, primeiro, ele já não vai se aproximar de mim, que eu não sou o veículo que vai ser útil para aquilo ali. Então essa é a segunda explicação. Quer dizer, então eles vêm atrás de que eles julgam que aquilo vai ser útil. Quer dizer, eu não vou soprar no ouvido da Alice uma coisa que ela vai ouvir, tá, e aí?